E aí, Casinho, agora a nossa revisão vai ser sobre outro assunto, e esse assunto é regra de 3. Então, para isso, vamos à nossa primeira questão de exemplo. 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Para se obter 50 kg de sal, quantos litros de água são necessários? Agora que nós lemos o enunciado, vamos anotar as informações, ok? Para realizar a nossa regra de 3. A primeira coisa que a gente está comparando litros de água, vamos botar aqui litros de água na nossa primeira coluna. A gente está comparando litros de água com quantidade de sal. Então vamos botar aqui sal. Ele nos disse que 1 litro de água tem 25 gramas de sal. Vamos anotar essa informação aqui. 1 litro de água tem 25 gramas de sal. Ele quer saber quanto de água, ou seja, X, quantos litros de água a gente precisa para obter 50 quilos de sal, ok? Casinho, primeira coisa que vocês precisam fazer nesse tipo de questão, ver se as unidades de medida estão corretas. Repara que X está em litros, ok? 1 litro também. Só que aqui, na coluna do sal, a gente tem 25 gramas e 50 quilogramas. O que isso significa? Que essas duas unidades de medida aqui, gramas e quilos, são diferentes. A gente precisa realizar a conversão, ok? Então vamos realizar a conversão de 50 quilogramas para gramas, já que aqui a nossa primeira linha, né, está em gramas. Repara o seguinte, Casinho, 50 quilos equivalem a quantos gramas? 1 quilo equivale a 1000 gramas, ok? Então, 50 quilos vai equivaler a 50 vezes 1000 gramas. Vamos colocar isso aqui. 50 quilos, como cada quilo vale 1000 gramas, então 50 quilos é equivalente a 50 vezes 1000 gramas. Quanto que é isso? Casinho, perdão. Isso aqui é igual a 50 mil gramas de sal. Ou seja, 50 quilos são 50 mil gramas de sal. Então, nessa coluna aqui, ao invés de escrever 50 quilogramas, a gente poderia escrever 50 mil gramas. É isso que a gente vai fazer, ok? Então, ao invés desse 50 aqui que não nos interessa, a gente vai trocar por algo que equivale a ele. A gente vai trocar, no caso, por 50 mil gramas. Agora a gente realizou a conversão, ok? A segunda coisa que a gente precisa fazer nesse tipo de exercício é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha aqui, Cássio. Litros de água por sal é diretamente ou inversamente proporcional? Vamos ver. Quanto mais água do mar a gente tiver, o que vai acontecer com a quantidade de sal nessa água? Vai aumentar ou vai diminuir? Vocês concordam que essa quantidade vai aumentar? Professor, por que essa quantidade aumenta? Vocês concordam comigo que se a gente pegar uma gota de água do mar, tem menos sal nessa gota do que se nós pegássemos 1 litro de água do mar? Vocês concordam? Pega uma gotinha e 1 litro. Qual tem mais sal? Com certeza, 1 litro. Ou seja, quanto mais água a gente tem, mais sal a gente também vai ter. Ou seja, essas grandezas, essa setinha aqui eu vou fazer de outra cor, ok? Para ficar mais didático. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar cruzado, que eu tinha dito para vocês nas aulas anteriores. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar cruzado essas duas grandezas e igualar os resultados, ok? Então essa conversão que está aqui embaixo, eu vou apagar para escrever a nossa conta. Ok? Vamos apagar aqui e escrever a conta. Vai ficar como? Vai ficar 1 que está aqui vezes 50 mil. 50 mil é igual a x vezes 25. Vamos colocar aqui 25
x. Ok? O que a gente fez foi basicamente multiplicar cruzado, já que as grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente, a gente pode multiplicar cruzado de forma direta e obter esta equação de primeiro grau. E agora, para resolvê-la, basta pegar esse 25 aqui e passar ele dividindo para o outro lado, já que ele está multiplicando x, ok? Então, passando dividindo, vamos ter que x é igual a 50.000, vou botar aqui 50.000 sobre 25. Repara esse 50 em cima e 25 embaixo. Isso aqui é o mesmo que o quê? 50.000 é a mesma coisa que 50 vezes 1.000 sobre 25, ok? Só que esse 25 aqui, dos 50, um está dividindo, ou está multiplicando. Então a gente pode cancelar e escrever um quociente entre eles, que é 2. Porque 50 dividido por 25 é 2. Então vai sobrar aqui em cima 2 vezes 100. Ou seja, 2 vezes o nosso número... Perdão, 2 vezes o nosso número 1.000. Isso é quanto? 2.000. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1.000, 2.000. 2.000 o quê? 2.000 litros. A gente está trabalhando com x litros. Ok? Então, a resposta do nosso exercício é x igual a 2.000 litros. Ok, Cadinho? Então, com esse exemplo de regra de 3, onde as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplicou o cruzado, igualou os dois resultados e resolveu a equação, obtendo x igual a 2.000 litros. Vamos para o próximo exercício agora. Beleza, Cadinho? Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos ler o enunciado aqui juntos. 4 operários constroem um muro em 12 dias. Se fossem 6 operários neste trabalho, quantos dias seriam necessários para construir o mesmo muro? Pois é, Cadinho. Agora eu fiz aqui a coluna das grandezas que a gente vai comparar. Repara, operários e tempo. E vamos relacioná-los agora. Por quê? Porque eles disseram, no caso, o enunciado disse que 4 operários trabalhando por 12 dias, constroem este muro. E ele pergunta quanto tempo seria necessário se estivessem trabalhando, na verdade, 6 desses operários, ok? Com a mesma eficiência. Então ele está perguntando quanto tempo, pergunta veio no tempo, então a gente coloca o x aqui, ok? A nossa incógnita. Quanto tempo seria necessário se 6 desses operários estivessem construindo o muro ao invés de 4? Agora que a gente viu que as unidades estão todas de boa, porque x está em dias e aqui denota apenas o número de operários, a gente vai agora comparar essas grandezas no sentido de ver se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. E eu te pergunto para vocês, Cadinho, se a quantidade de operários é diretamente ou inversamente proporcional à quantidade de tempo. E eu lhes digo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Professor, por que a quantia de operários e o tempo é inversamente proporcional? Repara o seguinte, vamos supor que eu aumento a quantia de operários, ok? Ao invés de ter 4 operários trabalhando, eu vou ter 1 bilhão de funcionários trabalhando. Vocês concordam que com 1 bilhão de operários, o tempo para construir o mesmo muro seria muito menor do que se fossem apenas 4 pessoas trabalhando? Da mesma forma que, se você vai fazer um trabalho, você fazer um trabalho sozinho, é muito mais difícil do que fazer o trabalho com 10 pessoas, sendo o mesmo trabalho? Pois é. Então, por causa disso, quando eu aumento a quantia de operários, o tempo necessário para construir o muro diminui. Então, a gente nota que as setinhas estão em sentido contrário, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então, neste caso, a gente, ao invés de multiplicar cruzado, igual no exemplo anterior, a gente vai multiplicar reto e igualar, ok? Então, a gente vai multiplicar 4 por 12 e vai igualar a 6 vezes x. Professor, não entendi. Vamos escrever aqui embaixo em forma de equação. A gente vai multiplicar reto, então 4 vezes 12. 4 vezes 12 igual a 6 vezes x. 6 vezes x. Ok? Esse vezes aqui eu vou botar uma bolinha para não confundir com x aqui. Ok? Então 4 vezes 12 é igual a 6 vezes x. Repara que esse 6 está passando
ele está multiplicando esse lado, a gente vai passar ele para o outro lado, dividindo, ok? Para resolver essa equação de primeiro grau. Então, a gente vai chegar em x igual a 4 vezes 12 sobre 6. Mas, professor, a gente consegue simplificar isso, não consegue? Consegue, porque 12 é divisível por 6. E 12 sobre 6 é igual a 2. Então, a gente pode simplificar em cima e embaixo, no lugar do 12, escrever o 2. Ok? Apenas divisão. Então, a gente vai chegar que o x é igual a 4 vezes 2. Só que quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8. 8 o quê? 8 dias, que é a unidade que a gente está considerando para o tempo. Então, 8 dias, que é a resposta para o nosso exercício. Ok? Ou seja, foram necessários 8 dias para construir esse muro, se ao invés de 4 operários, tivessem 6 operários trabalhando. Reparem que as contas batem. Por que as contas batem? Porque 4 operários levaram 12 dias e 6, ou seja, uma quantia maior de operários, levou menos tempo, levou apenas 8 dias. Ok? Justamente por fato dessas grandezas serem inversamente proporcionais. Agora que a gente viu um exemplo de grandeza diretamente proporcional do primeiro e inversamente proporcional do segundo, vamos a um outro exemplo que vai ser muito parecido com os dois anteriores. Pois é, Casinho. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Exemplo 3. Vamos para a leitura do enunciado. Uma torneira jorrando 2 litros de água a cada minuto enche certo copo em 15 segundos. Se após isso ela foi ajustada para jorrar 3 litros de água a cada minuto, quanto tempo levaria para ela encher o mesmo copo? Essa é a pergunta, Cadinho. Vamos agora para a solução desse exercício. Em exercícios desse tipo, o que a gente faz, primeiramente, é considerar as grandezas que estão sendo relacionadas. Nesse caso, quantia de água jorrada por tempo, ou seja, litros de água a cada minuto, botar assim, água por minuto, ok? E a outra grandeza é o que? É o tempo com o qual o copo está sendo enchido. Ele nos disse que se ela derramar 2 litros de água por minuto, vamos escrever aqui, 2 litros de água por minuto, ela vai levar quanto tempo, Cadinho? Quanto tempo segundo o enunciado? Vai levar 15 segundos. Vou de outra cor aqui para ficar bonitinho. Vai levar 15 segundos. Ok? E essa mesma torneira foi ajustada para jorrar 3 litros de água a cada minuto. Ou seja, aumentou a quantidade de água que está saindo dela. E a pergunta é, quanto tempo, então, será necessário para essa mesma torneira encher este mesmo copo? Ok? Só que agora modificado. Agora que nós já fizemos as colunas e vimos que, de fato, todas as unidades estão correspondentes, porque x a gente está considerando em segundos, e esses dois números estão em litros de água por minuto, ou seja, a quantidade de água que está saindo da torneira, a gente pode analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E é isso que a gente vai fazer. E eu lhes pergunto, a quantidade de água que está saindo da torneira, ou seja, litros de água por minuto, é diretamente ou inversamente proporcional ao tempo? O que vocês acham? Eu lhes respondo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Professor, por que elas são inversamente proporcionais? Repara que quando eu aumento a quantia de água que está saindo da torneira, ou seja, litros de água por minuto, mais água vai sair dela. Se mais água vai sair, a gente vai conseguir encher o copo mais rápido. Por isso, quando você está na sua casa e você quer encher um copo mais rápido, você gira a torneira para sair mais água, justamente para encher em menos tempo. Por isso que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando eu aumento o tanto de água, eu diminuo o tempo, ok? Quanto mais água está saindo da minha torneira, menos tempo eu preciso para encher esse mesmo copo. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, o que a gente faz? Multiplica cruzado, não. Multiplica reto, porque elas são inversamente proporcionais. Então a gente multiplica reto e iguala, ok? Multiplicando reto e igualando fica como? 2 vezes 15 igual a 3 vezes x. 3 vezes x, ok? Agora a gente pode pegar esse 3 desse lado, que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo, e obter o valor de x conforme essa equação de primeiro grau. Então, a gente vai obter x
igual 2 vezes 15 sobre 3. Mas quanto que é 2 vezes 15, professor? 2 vezes 15 é 30. Então vai ficar 30 sobre 3. Só que quanto que é 30 sobre 3, professor? 30 sobre 3 é 10. Então, nosso valor x, perdão, vai ser igual a 30 sobre 3, que é 10. 10 o quê? 10 segundos. Vou botar aqui 10 segundos, ok? Que foram necessários para encher essa torneira. Repare que as contas de fato estão batendo. Você aumentou o tanto de água que está saindo da torneira, tá vendo? De 2 para 3, ou seja, aumentou o tanto de água que está saindo e diminuiu o tempo, foi mais rápido. Ó. 10 segundos é mais rápido do que 15, ok? Então, essa aqui é a resposta, 10 segundos. Pois é, galera. Então, depois desse último exemplo aqui, que foi a nossa saideira, a gente finaliza esta aula de revisão de regra de 3. E eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até mais!